podcast Correio do Povo Rural, especial Expo Inter 2020. KWS Sementes, mais de 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Enquanto a safra brasileira de grãos 2019 e 2020 fechou com um recorde histórico de 257,8 milhões de toneladas produzidas, um volume de 4,5%, ou 11 milhões de toneladas a mais que o ciclo passado, conforme o 12º levantamento da Conab, os resultados do estado penaram. O Rio Grande do Sul amargou uma frustração de safra, principalmente no milho e na soja. Segundo a Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a AproSoja, a seca reduziu em 48% a produção da oleaginosa no estado, que somou um pouco mais de 10,5 milhões de toneladas. Eu sou Thaís Teixeira e o podcast Correio do Povo Rural de hoje vai tratar da safra de grãos 2020-2021. O presidente da AproSoja Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, disse que esse prejuízo não deve se repetir na próxima safra. O dirigente também explica que há um prenúncio de laninha na primavera, mas que em anos anteriores o fenômeno não interferiu na colheita da oleaginosa. A expectativa é de aumento de área. Nós esperamos um aumento de área acima de 2% no Rio Grande do Sul. Vamos passar de 6 milhões de hectares, talvez 6 milhões e 100 mil. E dessa área plantada, nós esperamos colher mais de 20 milhões de toneladas e recuperar o segundo lugar da produção nacional. Esperamos passar novamente o Paraná. Então, nós estamos numa competição aí. E nossos produtores estão todos preparados, estão fazendo o possível para deixar suas terras na melhor condição possível e iniciaram o plantio já agora no mês de outubro. E quero dizer que eu espero que tenhamos uma safra normal. Se Deus quiser, com bons preços, nunca tivemos preços iguais a esses. Então, o produtor que vá fixando alguma coisa para poder não entrar nas safras sem nada vendido, mas também tem a cautela, né? Porque ninguém pode dizer o que será o futuro. Mas é bom sempre reservar um pouco desse mercado, que ele está excepcional. Segundo a Emater, o milho também apresentou uma queda em torno de 30% no estado. O consultor do Instituto de Pesquisas Janelle Martins, o da Circlai, acredita que a previsão de plantio de milho é em aproximadamente 790 mil hectares para a safra 2020-2021, área superior à destinada à safra anterior. A safra anterior, o plantio foi de 750 mil hectares. Foi uma safra com uma produção reduzida de 4 milhões e 150 mil toneladas pela queda em decorrência da seca. Mas há uma previsão para a próxima safra de quase 6 milhões de toneladas se não tivermos intempéries. Para o futuro, o preço parece que está garantido hoje. Quem desejar vender a próxima safra, inclusive, tem possibilidade com preços expressivos, em decorrência do que o produtor do milho pode plantar com segurança. Ninguém garante relativamente às intempéries. O grande problema que nós temos no Rio Grande do Sul é que o milho compete com soja pela área, porque nós só temos primeira safra. Mas, na verdade, o produtor tem que saber que precisa fazer rotação de cultura entre milho e soja, até olhando para frente e fazendo com que nós possamos resguardar solo, estar garantindo água, sem prejudicar com uma cultura só, reiteradamente, que seria a cultura de soja. É preciso haver a alternância. E a expectativa é de que nós tenhamos uma área de plantio razoável e sem intempéries, com boa produtividade, o que quase garante a autossuficiência no estado. O período de estiagem no verão passado prejudicou o andamento das lavouras de soja. Porém,
foi favorável à lavoura de arroz em função da maior radiação solar. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, a safra foi de produtividade elevada e chegou a 8.400 quilos por hectare em média no estado. O dirigente afirma que 30% dos produtores de arroz plantam soja e tem um sistema de produção com a soja e também com a pecuária. Este sistema torna mais eficiente no ano seguinte a lavoura de arroz pelo ganho que se tem em produtividade na rotação com a soja e, consequentemente, também a redução do custo de produção através deste sistema de rotação com soja e pecuária. Em relação à pandemia, Alexandre Velho destaca que trouxe alguns reflexos imediatos para a cultura do arroz, como uma mudança de comportamento por parte de alguns países produtores. A China, a Índia e a Tailândia acabaram diminuindo as suas exportações. A consequência disto é que acabou elevando, então, os patamares de preço no mercado internacional. Aliado a isso, nós temos também uma conjuntura de câmbio elevado, acima de R$ 5,00, o que favoreceu muito a exportação de arroz no ano de 2020 e também trouxe uma paridade mais alta do arroz com relação ao Mercosul. O Mercosul e principalmente o Paraguai teve dificuldade de colocar arroz no mercado brasileiro e a consequência é que teve que buscar alternativas, então novos mercados, diminuindo o envio de arroz ao mercado brasileiro em 2020. Nós também temos como um fator muito importante a diminuição da área cultivada no Rio Grande do Sul. São 240 mil hectares a menos em 5 anos, e isso também trouxe um ajuste muito grande na oferta e na demanda, e aliado então ao câmbio, às exportações e à conjuntura internacional, provocou uma mudança de patamar muito grande, tanto ao produtor como também ao consumidor. No varejo, o consumidor também sentiu o aumento do arroz. Em alguns casos, o preço do quilo passou dos R$ 4,00. O arroz subiu entre 15% e 20%, e o quilo do arroz ele passou de 3 a 13,50 em média para 4 a 4,50 o quilo. A previsão para a próxima safra é de aumento de 3% da área conforme a intenção de plantio. O anúncio é do Instituto Rio-Grandense do Arroz. Isso demonstra, depois de 5 anos, uma estabilidade ou ligeiro aumento na área, mas isso não deve representar diminuição de preço, esta área um pouco maior, em função do ajuste muito grande e do aumento do consumo, que é da ordem de 10% hoje de arroz no Brasil. Além do que, nós iremos entrar na próxima safra praticamente sem estoque. Eu acredito em preços remuneradores ao produtor em 2021 e os preços ao consumidor podem ter uma leve queda, mas não voltarão mais aos patamares que nós trabalhávamos até um ano atrás, pois naqueles patamares os produtores irão continuar abandonando as suas áreas e nós não podemos depender de mercados como o americano ou o asiático, em função da baixa qualidade do produto americano e também do produto da Ásia, que não serve para a maioria dos tipos de arroz que nós consumimos no Brasil. E o Mercosul não tem condição de abastecer o mercado brasileiro pelo tamanho do mercado brasileiro, que consome aproximadamente 900 mil toneladas de arroz por mês.
Então, nós temos que valorizar a lavoura gaúcha, valorizar o arroz brasileiro, que tem uma excelente qualidade, é livre de resíduos, atestado pela Anvisa, e nós não podemos ficar dependendo, então, de terceiros mercados, porque hoje, por exemplo, o arroz americano, de baixa qualidade, inferior ao nosso arroz, está custando mais caro do que o produto no mercado brasileiro, no mercado interno hoje. Então, eu penso que nós temos que dar valor a este produtor que trabalha de sol a sol e acabou garantindo aí a segurança alimentar neste ano de 2020, ano de pandemia e ano de nós nos darmos conta que neste novo normal a sociedade tem que valorizar o produtor em geral, o agronegócio, e não ficar dependendo aí de outros países para o consumo interno. A principal cultura de inverno, o trigo, ainda está na fase decisiva de formação de produção. O coordenador da Comissão de Trigo da Farsul, Hamilton Jardim, afirma que as culturas estão em fase crítica de definição de produtividade de qualidade, por mais que a janela de plantio tenha sido bastante ampla. O Rio Grande do Sul, que ampliou a sua área cultivada em relação à área cultivada o ano passado, que tinha uma expectativa de produzir aí alguma coisa em torno de 3 milhões de toneladas, numa área cultivada de aproximadamente 930 mil hectares, e que teve um revés em virtude das fortes geadas ocorridas nas madrugadas do dia 20 e 21 de agosto próximo passado. Portanto, nesse cenário de oportunidade, porque oportunidade estamos tendo, porque a cultura, em que pese ter uma redução na produção, tem uma excelente oportunidade de geração de renda em virtude dos preços altamente aquecidos. Portanto, nós acreditamos que, em se produzindo trigo com qualidade, que é fator remunerador, esta cultura poderá deixar uma grande renda. Aliás, foi atrás da renda que o produtor afetado pela estiagem na safra 19-20 buscou a sua recomposição do fluxo de caixa. E vamos torcer que ele aproveite este cenário para recompor a sua renda, por mais que essa renda, logicamente, seja formada basicamente com as culturas de verão. O trigo faz muitos anos que não tinha preço acima de preços mínimos. Nesta safra tem uma valorização fantástica, fruto de problemas também no Paraná, que vai ter uma redução de safra, fruto de uma redução também no Paraguai e principalmente na Argentina, que a nível de Mercosul é a maior área cultivada e que gera os grandes excedentes exportáveis, principalmente para o Brasil. A Argentina, que teve problemas na implantação da cultura, que teve problema de estiagem e agora, por último, também a sua produção afetada pelas geadas que aconteceram também no Rio Grande do Sul. Portanto, é um cenário de oportunidade em função de preços que estão altamente elevados em virtude da grande demanda essa que foi muito também em função do auxílio emergencial que o governo federal transferiu para 65 milhões de pessoas, com aporte de quase 200 bilhões de reais, e que, tendo mais dinheiro num momento de pandemia, faz com que aquelas pessoas busquem a alimentação em primeiro lugar. Portanto, o cenário é bastante bom, poderia ser melhor, é bem verdade, se a geada não acontecesse, mas os produtores que investiram em tecnologia vão ainda ter, a grande maioria deles é bem verdade, porque muitos infelizmente perderam bastante, uma oportunidade de buscar renda. E, portanto, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, baseado na informação dos seus sindicatos e de inúmeros consultores que temos espalhados por todo o Rio Grande do Sul, ainda acredita numa safra de, no mínimo, 2,5 milhões com qualidade, para que
realmente esta roda comece a girar, o sistema produtivo gaúcho comece a girar, porque nós trabalhamos em sistema de produção. E quanto mais tivermos culturas de inverno, com certeza mais ganhos teremos nas culturas subsequentes, principalmente a cultura da soja. Portanto, o cenário é de ótimas perspectivas e, se Deus quiser, comemoraremos até o final do mês de dezembro, em virtude da janela de plantio ter sido bastante amplo, uma bela cultura, maior do que a do ano passado, por mais que a do ano passado tenha tido alguns problemas, mas ainda podemos considerar bastante boa. Portanto, ficamos na expectativa para a celebração de uma grande safra de inverno, principalmente na cultura do trigo, no estado do Rio Grande do Sul, nesta safra 2020. Esse foi o podcast Correio do Povo Rural, com a participação de Décio Teixeira, presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Odacir Klein, consultor do Instituto de Pesquisas Janelle Martins, Alexandre Velho, presidente da Federarroz, e Hamilton Jardim, coordenador da Comissão de Trigo da Farsul. Essa edição foi produzida por mim e teve edição de Jonatas Costa e Caroline Gruni e técnica de Aleph Alencar. Eu sou Thaís Teixeira e fico por aqui. Até mais!